E aí, pessoal, beleza? Vamos estudar um pouquinho mais sobre história da arte. Vamos falar hoje sobre pré-história no Brasil. Vamos lá? Quando se fala em pré-história no Brasil, a gente tende a falar não pré-história, mas arte pré-cabralina, porque a gente está se referindo a um período anterior à chegada dos europeus, anterior à chegada dos portugueses aqui no Brasil. E a gente coloca tudo no mesmo grupo, a produção de, sei lá, 500 anos atrás, com a chegada dos portugueses, ou juntamente com a produção até mais antiga, de, sei lá, 2.000 anos, 6.000 anos, ou até mais que isso, porque a gente percebe uma manutenção das tradições pelos próprios registros históricos, né? É comum a gente encontrar em sítios arqueológicos no Brasil coisas eh, registradas, feitas há mais de, sei lá, 6.000 anos, juntamente com coisas assim mais recentes, de 500, 600 anos, com as mesmas características visuais, com o mesmo trabalho, né, com aquela cara ainda de arte do Neolítico, com todas as características que a gente estudou na última aula. Então, por ser uma produção muito diferente do que já estava ocorrendo em toda a Europa, né, por a gente não ter desenvolvido a escrita ainda, a gente encontra muita semelhança com a produção artística indígena antes da chegada dos portugueses, muito semelhante com o que já se fazia nessa mesma região durante a pré-história. Então, quando formos falar de arte pré-histórica eh, em termos de Brasil, a gente se refere à arte pré-histórica como arte pré-cabralina, ou seja, antes da chegada de Cabral. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre essas regiões onde a gente encontra esse tipo de registro. É, como eu já mencionei na aula anterior, toda a região da Mata Atlântica, do Nordeste até o Sul, a gente acaba encontrando registros disso. O maior número de cavernas com vestígios desse tipo de arte a gente encontra em Minas Gerais, né? E uma coisa que é engraçada, né? O IFAM ele tombou apenas uma das grutas que tem sinais desses povos, a Gruta de Cerca Grande, e as demais existem, né? E a gente encontra isso em todo o Brasil. Sítios arqueológicos, às vezes, em áreas particulares, etc. E muito pouco dinheiro, recurso governamental voltado para o estudo e preservação dessas áreas. Enfim, mas ainda bem que existem alguns protegidos, né? Senão a gente não teria resgate dessa história feita de maneira alguma. Fato é que essa gruta de Serra Grande ela é tombada pelo IFAM, enfim, é uma das grutas que tem sinais desses povos mais antigos que viveram aqui no Brasil. A gente encontra, além de vestígios das pessoas mesmo, né, fósseis, né, ah, registro dessas pinturas feitas nas paredes, com as características que a gente já estudou na arte do Neolítico, né? As figuras mais estilizadas, enfim, mas retratando basicamente o cotidiano, né? As ações do dia a dia, a caça, a coleta, enfim, alguns rituais de dança e tal, e figuras humanas, animais, mas tudo de forma muito simplificada, né? Essa região já é estudada desde 1835 e a gente tem registros dessas pessoas e da passagem dessas pessoas através
do desenho, não só dos fósseis, mas também do desenho, da ação da figura humana mudando o ambiente à sua volta. Aquilo que a gente falou que a arte, desde a pré-história, conta um pouco, fala, é responsável pela nossa identidade cultural, né? O mais importante, mais famoso sítio arqueológico do Brasil se encontra no Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Em 78, uma equipe composta por franceses, por brasileiros, encontrou vários vestígios de aproximadamente 6 mil anos, numa região onde a gente encontrava caçadores e coletores que viviam e deixaram nas paredes ali os seus vestígios, né? É uma região muito rica em formações rochosas, né? Então a gente encontra muito fácil abrigos de pedra nessas regiões, com esses desenhos, com essas inscrições nas paredes. Perceba que a gente encontra as características do que acontece nas outras regiões do mundo, né? Sobreposição de formas, de figuras e tal, né? Mostrando que uma mesma área foi habitada por pessoas diferentes, as paredes sofreram registros em épocas diferentes, tal. E visualmente não dá para a gente saber o que é mais antigo ou mais recente. Talvez se pudesse colher parte do pigmento, fazer uma datação por carbono, pudesse chegar a uma datação mais correta, né? Mas nesse mesmo lugar você encontra coisas de, sei lá, 6 mil anos e de 500 anos, né? Visualmente não tem como a gente diferenciar. Uma coisa é certa, diferente dos registros mostrados na aula anterior, a gente percebe uma quantidade maior de desenhos feitos com pigmentos com tonalidades mais claras, o ocre puxando mais para o branco, né? Coisa que você não encontra em registros mais antigos, né? Então, além da geometrização das formas, da simplificação das formas presente em toda a arte do Neolítico, o próprio tipo de pigmentação já demonstra que é uma produção artística mais recente do que, por exemplo, o que a gente encontra em Lascaux, ou na França, ou em Altamira, na Espanha, por exemplo, né? A gente tem produção de imagens que a gente reconhece, imagens figurativas, motivos ditos naturalistas, mas seriam naturalistas entre aspas, né? Porque não são tão próximos do real como os que a gente encontra no período paleolítico, né? Então é uma produção um pouco mais estilizada, mas enfim, a gente tem esses motivos naturalistas que fazem referência ao cotidiano do homem que vivia nessa época, e a gente tem também registros em formas mais geométricas e tal, né? Convivendo no mesmo espaço. Os registros naturalistas representando cenas de caça, cenas de coleta, os rituais das tribos, etc. Né? E formas geométricas nos seus formatos mais diversos. A gente encontra também, além da pintura, além do desenho, a gente encontra também registros feitos em gravura, né? A gravação na pedra, aquilo que eu já falei para vocês, que é a diferença básica entre a gravura e o desenho, é que no desenho o material usado é depositado sobre a superfície. Então, se eu desenho com carvão, eu deixo parte do carvão marcado na parede, formando o desenho. Se eu estou gravando o desenho, eu estou raspando, estou tirando parte dessa parede, e nesses sulcos, nesses aprofundamentos, nessa área desgastada, é onde a gente vai encontrar as formas para o desenho. Então, características muito semelhantes de toda a pré-história que a gente viu na aula anterior, a gente encontra nesses sítios aqui no Brasil também.
Uma coisa que a gente tem que perceber de diferente em relação ao resto do mundo é que, pelo fato da gente ter essa mistura de registros de período realmente pré-histórico com coisas um pouco mais recentes, é que a gente pode analisar dentro da produção pré-cabralina no Brasil toda a chamada arte indígena, né? Ah, quando chegaram os portugueses, a gente tinha uma quantidade muito maior de índios do que se tem hoje, né? Se estima de 10 milhões e hoje conta por volta de 300 mil, né? E todos esses povos têm as suas manifestações próprias ligadas à religião, ligadas ao cotidiano, assim como era no período pré-histórico. Ah, não vamos entrar em questão de qualidade artística, comparar a produção de outros lugares e tal, porque a questão da qualidade é opinião pessoal, né? Mas a gente pode perceber que havia, né, nesses povos, e ainda há nesses povos que existem aqui no Brasil, a preocupação estética, né, na construção dos acessórios, dos objetos rituais, na própria pintura corporal e tal, né? Toda essa produção artística remonta a uma tradição que envolve toda a comunidade, né? Então, falar de arte indígena, a gente está falando um pouco da história, né, desses povos todos, né? Então, as variações que a gente encontra em locais diferentes, em sítios diferentes, contam um pouco da história de cada comunidade. É aquilo que a gente falou nas primeiras aulas sobre a produção artística ser responsável por a gente contar a nossa própria história, né? Esses registros são encontrados em vários locais do país, né? A gente encontra desde a região sul até o nordeste, em vários estados aí. Vale a pena a gente destacar a produção da região norte, que teve muito mais estudos, né, mais aprofundados e tal, e a gente conhece um pouco mais, né? Dando um destaque aí para a arte marajoara, né, que tem essa aparência aí com esses grafismos, esse trabalho geométrico, bastante inspirado aí na textura das peles das cobras, né, que tinha uma importância dentro da cultura marajó. São dois grandes grupos que a gente pode destacar nesse período pré-cabralino, na região norte, né? A fase marajoara e a cultura santarém. Fase marajoara, a gente estuda povos do ano 400, né, que vieram do noroeste da América do Sul para a ilha de Marajó, e a gente encontra registros basicamente em cerâmica para uso doméstico, urnas funerárias onde eles guardavam as cinzas dos mortos após as cerimônias, tal, né? Tinham estatuetas também. A nossa dúvida é se elas tinham alguma função nas cerimônias ou se eram só objetos de enfeite, de adorno, né? A cultura de Santarém, na região do Tapajós com o Amazonas, também se encontra bastante registros de objetos de cerâmica, alguns com função de enfeite, outros com função mais cerimonial, né? Em 1935, o antropólogo francês Lévi-Strauss veio para o Brasil estudar a tribo dos Caduel, que hoje em dia a gente quase não encontra mais nenhum membro dessa tribo, né? A gente pode fazer um paralelo da cultura deles com os Maori, né? Tem alguns traços de semelhança, pelo menos no que tange à pintura corporal, né? É uma pintura um pouco mais permanente, né? Tem todo um significado de conferir dignidade, né? Tanto que, dependendo de onde essa pintura era feita, se no rosto ou se no corpo, definia-se
as castas dentro dessa sociedade aí, né? Os mais nobres pintavam a testa, os plebeus o corpo todo, né? E era uma arte feita basicamente por mulheres, né? Os homens cuidavam mais da escultura e a pintura corporal mais feita por mulheres, né? Aliás, as mulheres têm um papel bastante importante, né, nessa produção artística em várias outras tribos também, em vários outros grupos indígenas, seja mais antigos ou mais recentes, né? Bom, essa pintura era feita com genipapo, né? O corpo era perfurado com uma espátula de bambu, uma lasca de madeira, tal, mergulhada nesse suco para se fazer os desenhos que tinham os mais diversos estilos, né? Formas mais curvas para o rosto, com muita simetria, é, desenhos mais geométricos para o corpo, espirais, cruzes, losangos, enfim, formas as mais diversas, né? Como a gente vê aqui nessas fotografias, né? Trabalho feito com pontos, trabalho feito com linhas, com formas as mais diversas possíveis. Como eu disse, não dá para a gente também separar muito essa produção mais antiga da produção mais recente, porque os registros são bastante parecidos, né? A gente vai encontrar, além da cerâmica, a tecelagem, né, feito basicamente para cestos, para objetos para guardar os suprimentos, enfim, vários tipos de potes, balaios e tal, né? Feitos no material mais diverso, desde a madeira até, sei lá, couro, ossos, sementes, tudo era usado para fazer, se criar esses adornos todos, né? E a gente também destaca a arte plumária, né? Que não tem nenhuma finalidade profunda, assim, filosófica, né? É simplesmente um adorno, uma beleza, né? Como a gente utiliza uma roupa para se sentir melhor, mais bonito, né? As peças maiores são os diademas, a gente tem colares, tem braceletes, enfim, né? Objetos mais diversos. E a gente também encontra nessas tribos máscaras cerimoniais, né? Onde a pessoa que usa essa máscara, ela tem a função de ser o ente sobrenatural, né? Ela encena, ela encarna, né? Vai além da encenação, né? É como se ela passasse a ser esse ente sobrenatural que tomaria vida e apareceria durante essa cerimônia para todos os presentes, né? É uma filosofia diferente, né? Bastante calcada na natureza, uh, onde o índio tenta ser um só com a natureza à sua volta, né? Uh, Tradições as mais diversas aí, relativas ao Sol, à Lua, à Grande Mãe. Dizem que a gente vem de uma fonte única, né? E que no final disso tudo nós estamos todos conectados, né? Homens, árvores, rios, são todos uma coisa só, né? Somos parte da Terra e ela é parte de nós. A pintura corporal, ela tem vários usos, né? Ela pode ser simplesmente adorno ou também proteção contra o sol, contra os insetos, ou ter até um caráter mais religioso, né? Proteção contra espíritos maus, né? Uh, e ela é repleta de significados, né? Através dessa pintura, o índio mostra o que ele está sentindo, o que ele pretende fazer, né? Enfim, cada tribo, cada família tem um padrão feito, né, próprio para se distinguir dos demais, né? Nos dias que não são cerimoniais, a pintura é mais simples, né? Nas festas ou
quando ele se prepara para uma batalha tal, ela é um pouco mais requintada, um pouco mais trabalhada, né? Chega a cobrir o rosto, né? O nariz, a testa tal. Como já disse, função basicamente feminina, né? A mulher pinta o marido, os filhos tal. E a arte plumária, que é basicamente beleza, né? É ornamentação para se ficar bonito, né? Então, aqui a gente encontra é, talvez um caráter, uma preocupação artística mesmo, né? A preocupação em fazer um objeto para embelezar, né? Não é um objeto com uma função dentro de um ritual, como a pintura ou com uma função dentro do próprio cotidiano, né? Um pote, uma jarra, um vaso, alguma coisa assim. Aqui os objetos são criados única e exclusivamente para deixar as pessoas mais bonitas, né? Ah, a gente encontra muita coisa de trabalho manual aí feito com trançado, porque, bom, as florestas são ricas em fibras as mais diversas, né? Eh, o objeto tem uma beleza plástica e tem uma utilidade bastante presente no cotidiano do índio. Então, é, por essa razão, a gente encontra esses objetos também numa profusão aí de formas e de usos, etc. Né? Alguns com utilidade no para guardar alimentos, etc., caça, pesca e tal, e outros até como instrumentos musicais, né? A cerâmica utilitarista, né? E olha o geometrismo, né? Que a gente vê aí na pintura, na cerâmica, que tem a sua correspondência nos trabalhos aí de tecelagem, né? A gente encontra essa preocupação em trabalhar formatos geométricos aí nas duas produções. Podemos destacar como arquitetura a taba ou a aldeia, né? É uma reunião de 4 a 10 ocas. Em cada oca vivem várias famílias, de 300 a 400 pessoas, né? Ah, tem que ser bem ventilado, né, para poder ter tanta gente assim circulando ou dormindo, ou enfim. No centro desse conjunto de ocas aí tem uma espécie de uma praça central onde se reúnem os conselheiros, as mulheres preparam todo o ritual para as festas, enfim. Uh, a oca é uma construção relativamente simples, né? É erguida com varas, coberta com palha ou folhas. Enfim, não tem janelas, tem uma abertura em cada extremidade para poder ter a circulação do ar e tal, né? Mas não tem paredes, divisões internas nem nada, né? Todo mundo convive num mesmo espaço, né? A gente vai ver uh, grandes espaços assim, quase sem paredes, com esses formatos mais arredondados na arquitetura moderna, né? Sobretudo em algumas produções do Niemeyer a gente encontra esse tipo de aparência visual, né? Ornamentação que se encontra nas cerâmicas, feita com pintura, é algo assim, né? Desenhos geométricos. A tarefa de pintura, de se fabricar o objeto é masculina, de pintura geralmente é feminina, né? E os motivos são os mesmos que eles aplicam no corpo, né? Na pintura corporal. Em linhas gerais, é isso aí. Complemente suas anotações e bons estudos. Tchau.